Abra sua Bíblia na primeira carta de Samuel. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 11. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu-se todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta que está no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Somente até aqui, vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, com a ministração da sua palavra nessa noite. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa. O nosso desejo nessa noite, meu Deus, é sermos envolvidos e abençoados pela palavra do Senhor. Nós somos carentes, nós somos necessitados do Senhor. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor nos ilumine, nos instrua e nos dirija, Senhor. Que a Tua palavra, ó Deus, possa produzir no nosso coração todos os frutos que o Senhor deseja, em nome de Cristo Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Você pode sentar-se. Meus amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler fala de uma grande tragédia vivenciada pelo povo escolhido de Deus. Esse texto de 1 Samuel, capítulo 4, fala de duas batalhas travadas entre Israel e os filisteus. E o texto nos afirma que em ambas as batalhas Israel foi derrotado.
Na primeira batalha, no primeiro confronto, Israel sofreu uma baixa de cerca de 4.000 homens. De fato, um número extremamente significativo, sem dúvida alguma. No entanto, queridos irmãos, na segunda, a perda foi ainda mais expressiva e humilhante. O versículo 10 diz que então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Em termos percentuais, morreram 650% mais homens na segunda batalha do que na primeira. Um morticínio, uma tragédia. Imagina quantas e quantas famílias não choraram a morte dos seus filhos. Se na primeira 4.000 homens foram mortos, e já é um número significativo, imagina na segunda batalha, onde foram mortos 30.000 homens de pé. Isso significa, queridos irmãos, que provavelmente o número do exército que foi convocado para a segunda batalha foi um número maior do que na primeira. E talvez Israel tenha ido para a segunda batalha com um sentimento de autoconfiança muito maior do que na primeira. Afinal de contas, o número do exército de Israel era expressivo. Para morrer 30.000, imagina, quantos não foram convocados e quantos não seguiram para a batalha contra os filisteus. Pelo número de mortos do exército de Israel, já dá para te mencionar que foi uma batalha de grandes proporções. 30.000 homens mortos, meus amados. Isso não é pouca coisa. Se você for comparar com o número de mortos dos confrontos nas guerras contemporâneas, você vai perceber que 30.000 homens mortos numa batalha é muita coisa. De fato, foi uma grande tragédia. 30.000 soldados mortos, provavelmente 30.000 famílias também, aproximadamente, chorando a perda dos seus entes queridos. Foi uma tragédia de grandes proporções. A notícia foi dada na cidade. Versículo 13 diz que quando o mensageiro, que era da tribo de Benjamim, chega das fileiras do confronto e anuncia o que tinha acontecido, o que havia acontecido, diz o versículo 13 que toda a cidade prorrompeu em gritos. Provavelmente gritos de lamentação, de choro. E não somente isso, meus irmãos, apesar de todas as perdas humanas, uma grande tragédia nacional repercutia ainda mais a derrota sofrida por Israel. Diz o texto no versículo 11 que foi também tomada a arca de Deus. Um dos maiores, se não o maior símbolo do povo de Israel havia sido tomado pelos filisteus. Meus irmãos, a Arca da Aliança, ela representava tanto para Israel, que quando o sacerdote Eli ouve a respeito da arca que fora tomada pelos filisteus, ele não suporta e cai da cadeira para trás e quebra o pescoço e morre. O líder, o grande líder da nação naquele momento, já estava velho, cansado e pesado, como diz o texto. Quando ouve a respeito da morte de 30.000 homens, dentre eles também os seus próprios filhos, Ofni e Finéias. No entanto, é quando ele recebe a notícia de que a arca do Senhor, a arca da aliança, fora tomada, é que ele se desespera profundamente, cai da cadeira para trás, quebra o seu pescoço e morre. Meus irmãos, perder a arca da aliança era extremamente significativo para a nação e para o povo de Israel. Além disso, a nora de Eli, esposa de Finéias,
estava grávida, e também ao ouvir a notícia a respeito da morte do marido, do seu sogro e da perca da Arca da Aliança, ela entra em trabalho de parto, dá à luz a um filho, a quem ela dá um nome lindo e maravilhoso de Icabode. Aí a sugestão para quem está pretendendo ter filhos, os casais que casaram recentemente, Douglas e Jéssica, Icabode é um nome bonito, né? Icabode significa, meus irmãos, sem glória. A morte do seu marido, a morte do seu sogro, a morte de 30 mil homens do exército de Israel, não causou no coração dessa mulher tanto desespero quanto a perda da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança representava a glória da presença de Deus no meio do seu povo. A glória da presença de Deus, meus irmãos, no meio da comunidade do povo escolhido de Deus. E ela dá esse nome ao seu filho, representando todo o sentimento que ela trazia no seu coração, naquele momento extremamente delicado e difícil para a nação de Israel. Ela diz: foi-se a glória de Israel. E quando ela fala foi-se a glória de Israel, ela não estava se referindo ao seu marido que havia morrido, nem tampouco ao seu sogro, mas à Arca da Aliança do Senhor. A arca representava a glória da presença de Deus no meio do seu povo. Meus irmãos, sem a glória da presença de Deus, a igreja não passa de mera instituição religiosa. Sem a presença de Deus permeando as nossas relações, nós não somos absolutamente nada. Aliás, nós não somos nem mesmo igreja, porque sem a presença de Deus nós não somos vida, nós somos mortos. Nós não temos vida. Sem a glória da presença de Deus envolvendo e permeando a vida da igreja, a igreja está morta, ela deixa de existir. Por isso, meus irmãos, a glória da presença de Deus precisa estar sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre aqueles que nasceram de novo, sobre aqueles que foram chamados por Deus para viver uma vida diferente e fazer diferença nesse mundo que jaz em trevas. Sem a glória da presença de Deus, a igreja não passa de uma mera instituição religiosa, e não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos luz e sal nesse mundo. Queridos irmãos, sem a presença de Deus, a arca representava a presença de Deus no meio do seu povo. Sem a presença de Deus no meio da igreja, a igreja não passa de meras relações sociais, de mera instituição religiosa. E pode ter certeza, não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus nos separou, meus amados irmãos. Deus nos chamou para que fôssemos uma agência viva da sua glória e da sua presença entre todos os povos da terra. Nós somos a igreja de Deus. Infelizmente, hoje em dia, meus irmãos, existe muita igreja Icabode. Existe muita comunidade que se diz comunidade da fé, mas que não passa de meros Icabodes. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que também nós não nos tornemos como uma igreja Icabode, sem a glória de Deus, sem a presença de Deus. Meus irmãos, nascem Icabodes em nossos dias, porque a glória da presença de Deus deixou de ser essencial, porque muitas vezes a centralidade do culto não tem sido Cristo nem a sua palavra. Outros interesses têm sido priorizados em detrimento da vontade e da presença de Deus no meio do seu povo. O foco da liturgia, ao invés de ser a glória de Cristo, tem dado lugar, meus irmãos, a outros objetivos, transformando cultos que deveriam ser cristocêntricos em reuniões cujos teores não passam de teores
hedonistas, voltados para si mesmo, voltados para o homem, centralizados na realização dos seus desejos e dos seus prazeres pessoais. Meus irmãos, o mais triste é que reuniões desse tipo atraem cada vez mais adeptos. Reuniões que priorizam, que centralizam a sua liturgia, que desenvolve a sua liturgia em torno do hedonismo, em torno das realizações, em torno da conquista das bênçãos, em detrimento da vontade de Deus e da própria palavra de Deus. E a gente constata que nos nossos dias a gente vê templos ou prédios gigantescos, cheios de um povo vazio da glória, da presença de Deus. Definitivamente isso não é igreja, isso não é povo de Deus. Para sermos povo de Deus, para sermos igreja, meus irmãos, existe um diferencial muito grande, que é Deus no meio do seu povo. Nós não queremos edificar uma igreja cuja presença de Deus não esteja permeando as relações. Nós não desejamos fazer parte de uma igreja onde Deus não está. Infelizmente, o que a gente vê nos nossos dias é que Deus não tem sido levado em consideração. A importância de Deus estar presente já não é tão grande no meio do seu povo. Desenvolve-se entretenimento de todos os tipos, de todos os jeitos, e Deus não se manifesta no meio do seu povo. Nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos perseverar contra isso. Isto posto, meus amados irmãos, cabe a nós perguntarmos quais foram as razões de tantas tragédias acontecidas a Israel naquele momento, naquela ocasião. Quais foram as causas das derrotas sucessivas de Israel, culminando com a perda humilhante da Arca de Deus, que representava a glória de Deus no meio do seu povo. De fato, Israel viveu naquele momento uma grande tragédia. Em primeiro lugar, meus irmãos, cabe destacar que a primeira análise que os anciãos de Israel, que os mais experientes dentre o povo fizeram a respeito da primeira batalha, foi de que a estratégia que eles utilizaram foi uma estratégia falha. A primeira análise que eles fazem a respeito da perda da primeira batalha foi de que eles não agiram corretamente em relação à estratégia de guerra. Meus irmãos, o insucesso da primeira batalha foi atribuído a Deus. Eles atribuem a responsabilidade pela derrota ao Senhor. Versículo 3, na parte A, diz: porque o Senhor nos entregou nas mãos dos filisteus. O primeiro equívoco que eles cometem aqui, meus irmãos, é atribuir o fracasso, a derrota, pelo insucesso na batalha, na guerra que eles tinham travado contra os filisteus, afirmando que a responsabilidade, atribuindo a Deus a responsabilidade pelo seu fracasso. Meus irmãos, esse tipo de atitude muitas vezes faz parte do nosso repertório de justificativas diante de Deus, para os nossos insucessos e para os nossos fracassos pessoais. Nós temos a tendência de atribuir a Deus a responsabilidade pelos nossos erros, pelos nossos insucessos, pelas nossas tragédias, pelos nossos fracassos. Atribuir a Deus a responsabilidade de tudo, meus irmãos, que nos ocorre, é um evidente equívoco do nosso entendimento em relação à soberania de Deus. De fato, como nós cantamos na canção linda do Felipe, aliás, uma das mais bonitas que ele já compôs, que Deus é soberano, que Ele reina sobre tudo e sobre todos. Apesar, queridos irmãos, do nosso entendimento quanto à soberania de Deus,
Entendemos que Deus é soberano, que tudo está sob o seu controle e que nada escapa ao seu controle e domínio eternos. Aqui, atribuir a responsabilidade pelo fracasso, atribuir a Deus a responsabilidade, é um equívoco desse entendimento da soberania. Porque nesse caso, meus irmãos, o que estava ocorrendo naquele momento fazia parte da coordenação soberana de Deus, mas Deus não era o responsável. Deus aqui, meus irmãos, Ele se coloca como um agente de disciplina. Ele não é a causa da derrota. Muito pelo contrário, Ele aqui é o agente de correção, de disciplina sobre o seu povo. No entanto, como agente de disciplina, Ele não está perdendo aqui o protagonismo na história. Ele é Senhor, Ele é soberano, continua sendo, não perdeu o seu controle, embora o seu povo tenha sido derrotado de forma sucessiva pelos filisteus. Ele não perdeu o seu controle sobre a história. Deus jamais perde o seu controle. Ele é soberano e continua sendo. Entender a soberania de Deus, meus irmãos, é fundamental. Porque nos momentos de luta, de tribulação, de fracasso, de derrota, que a gente não perca de vista de que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Isso nos dá segurança, isso nos dá esperança de que dias melhores virão, de que Ele não nos abandonou à mercê da nossa própria sorte, de que Ele não se esqueceu de nós, não nos abandonou e nos deixou sozinhos. Deus não nos entrega à mercê da nossa própria sorte. Entender, meus irmãos, a soberania de Deus deve trazer ao nosso coração tranquilidade, diante das pressões, diante das adversidades, diante das tribulações que envolvem a vida de todos nós. Entender e compreender a soberania de Deus, meus irmãos, faz com que o medo e a insegurança, muitas vezes, que vem sobre o nosso coração, se dissipem diante da presença e da palavra do Senhor. Muitas vezes nós trazemos sobre o nosso coração uma carga de medo e de insegurança, porque muitas vezes nós nos esquecemos de que Deus é soberano, de que a nossa vida não está à mercê da nossa própria sorte, de que Ele cuida de nós. Mesmo nos momentos difíceis, dolorosos das nossas vidas, de perda, de luto, Ele está conosco. Jesus é aquele que prometeu estar conosco todos os dias. E às vezes a gente esquece. Nas horas de luta, de tribulação, de dor, de sofrimento, nós nos sentimos sozinhos. Os nossos sentimentos nos enganam. Mas a palavra do Senhor é a verdade. Se Ele disse que estaria conosco, estará. Ainda que a gente não o sinta, ainda que a gente não o perceba, Ele se faz presente. Ele não nos abandona. O grande problema, meus irmãos, é que o conceito da soberania de Deus às vezes faz parte do nosso arcabouço teológico, mas muitas vezes passa longe da nossa vivência cotidiana. O nosso conhecimento teológico, nosso conhecimento de Deus, ou de quem é Deus, deve fazer parte da nossa vivência cotidiana, deve interagir com a nossa vida, com a nossa existência. Porque se a sua teologia não interage com a sua vida, a ponto de transformá-la, você traz consigo mero conhecimento, teoria. Porque se a teologia não interagir com a vida e transformar a vida, a nossa vida, nós seremos meros teóricos. E diante das pressões da vida, das adversidades, a teoria e a nossa teologia não servem de nada. Os anciãos de Israel atribuem a Deus a responsabilidade pela derrota.
Por que o Senhor nos entregou nas mãos dos filisteus? Esse é o tipo de pergunta que nós fazemos quando nós não entendemos que Deus é um Deus soberano. E esse é o questionamento que nós fazemos quando nós não conseguimos olhar para nós mesmos e refletirmos, e entendemos que muitas vezes somos entregues nas mãos dos filisteus, não porque Deus assim o faz a troco de nada, mas porque somos responsáveis por isso também. E esse questionamento por parte dos anciãos de Israel não tinha a intenção de averiguar possíveis erros ou transgressões cometidas pela nação contra o Senhor. A resposta que eles dão de forma imediata, meus irmãos, aponta para uma preocupação que estava relacionada a uma falha na estratégia de guerra adotada por eles, e não por erros cometidos por Israel contra o Senhor. E qual foi a estratégia dos israelitas, meus irmãos, na segunda batalha? A parte B do versículo 3 diz que eles trazem a arca da aliança de Siló para que fosse conduzida no meio do exército de Israel, e que pela simples presença da arca da aliança no meio do exército de Israel, esta pudesse se garantir a vitória sobre o exército dos filisteus. Essa foi a estratégia deles. E aí cabe uma observação, meus irmãos, porque nem tudo que é feito em nome de Deus significa que tenha a sua aprovação. O fato de terem levado a arca da aliança ao campo de batalha não lhes garantiria uma vitória contra os filisteus. Pelo contrário, eles foram derrotados de uma forma muito mais intensa e muito mais devastadora. E mais, a utilização de elementos religiosos nem sempre significa, em essência, que haja correspondência com uma legítima e verdadeira espiritualidade. Eles estavam querendo usar a arca naquele momento, queridos irmãos, como um elemento que pudesse trazer vitória, como um instrumento mágico que pudesse, naquele momento de confronto, de luta, trazer vitória sobre o povo de Israel. O uso de formas, linguagens, expressões religiosas, meus irmãos, em geral, não são suficientes para definir se uma pessoa é verdadeiramente convertida ao Evangelho e ao Senhor Jesus Cristo. Usar elementos religiosos, meus irmãos, ou linguagem religiosa, não significa dizer que somos, de fato, cristãos verdadeiramente na essência da definição do que é ser crente. Usar termos ou jargões evangélicos não significa dizer que sejamos pessoas verdadeiramente espirituais. Meus irmãos, além de fazer uma análise errada do seu primeiro fracasso e de definir uma estratégia eminentemente desprovida da direção e da orientação de Deus, Israel incorreu em um erro muito comum em nossos dias. Eles confundiram movimento humano com mover de Deus. Isso porque no versículo 6, meus irmãos, diz que após eles levarem de Siló a arca, diz o texto que houve um grande alvoroço no acampamento dos israelitas. Diz o texto que eles gritaram tão alto que o chão estremeceu. A histeria coletiva foi de tal proporção que repercutiu no arraial dos filisteus. Toda aquela efusão, todo aquele barulho, todo aquele movimento não passava de mero emocionalismo. Eles estavam empolgados com a possibilidade de vencer os filisteus pela presença da arca no meio do exército,
E isso influenciou de forma coletiva todo aquele povo que começaram a gritar histericamente. No entanto, meus irmãos, Deus não estava naquele negócio. Eles estavam emocionados e foram contagiados. É como se tivesse acontecido naquele momento ali uma hipnose coletiva. Foram sugestionados de tal forma que começaram a gritar e o chão tremeu. Imagina! Meus irmãos, muitas vezes nós somos derrotados em nossas batalhas pessoais, porque nós agimos movidos pelo calor das nossas emoções. Somos derrotados porque somos movidos pelos nossos sentimentos e não por uma reflexão na palavra. Tomamos decisões, fazemos escolhas com base nos nossos sentimentos, em detrimento da vontade de Deus e da referência das Escrituras Sagradas. Eles tomaram uma decisão com base no seu sentimento e com base no exemplo das nações pagãs, que costumavam levar as suas divindades para o campo de batalha. Eles adotaram uma estratégia extremamente humana. E às vezes somos derrotados, queridos irmãos, nas nossas batalhas, porque as nossas escolhas, as nossas decisões, elas são fundamentadas e parametrizadas nos nossos sentimentos. E a Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E erramos. Queridos irmãos, não é por isso que hoje a gente conviva com tantas aberrações no meio daqueles que se dizem evangélicos. Aberrações litúrgicas, absurdos e distorções teológicas extremas, que acabam depreciando a imagem da comunidade, da fé, da igreja evangélica no nosso país. Meus irmãos, com isso nós concluímos que batalhas espirituais, elas não são vencidas no grito. Batalhas espirituais não são vencidas no nosso emocionalismo, com as nossas expressões, ou com as nossas expressões litúrgicas totalmente fora daquilo que a Bíblia nos orienta a ter como padrão de culto, com ordem e com decência. E é por isso que a gente vê nos nossos dias tantas e tantas derrotas espirituais, porque tentam vencer batalhas espirituais simplesmente no gogó, no grito, como aqui a nação de Israel. Batalhas espirituais, meus irmãos, se vencem com princípios da palavra de Deus. Você pode gritar, você pode espernear, você pode sapatear, dar cambalhotas, rodopiar pelo poder de Deus, porém, se os princípios da palavra do Senhor não forem observados, toda a energia será gasta em vão, porque vitórias, queridos irmãos, no mundo espiritual, não se dá através de gritos, não se dá através de expressões bizarras, que se dizem mover de Deus. Vitórias espirituais acontecem observando os princípios da palavra de Deus. Siga os princípios das Escrituras Sagradas de Deus e você será bem sucedido. Ouve, medita na lei de dia e de noite, e serão bem sucedidos os seus passos, os seus caminhos. O provérbio diz que não é bom agir sem refletir, e peca quem é precipitado. Quantas vezes nós nos precipitamos, queridos irmãos, tomando decisões, fazendo escolhas, sem uma base de reflexão nas Escrituras Sagradas. E é por isso que a gente vê tanta heresia e tanta aberração nos nossos dias. Um outro erro cometido por Israel naquela ocasião, erro também observado no nosso tempo,
e eu já estou finalizando, meus irmãos, que foi a tentativa de manipulação de Deus. O fato de levarem a Arca da Aliança ao campo de batalha, queridos irmãos, aponta para a tentativa de se assemelhar às nações pagãs, que tinham o hábito de levarem ao campo de batalha um elemento que representava a sua divindade, mas também, meus irmãos, representava essa tentativa de manipular o religioso, o sagrado, de manipular Deus. Para os anciãos de Israel, a derrota na primeira batalha contra os filisteus havia acontecido porque eles não tinham um amuleto, eles não tinham um elemento religioso no meio do exército que pudesse garantir vitória, assim como faziam as nações pagãs. Com isso, meus irmãos, eles transformaram a Arca da Aliança numa espécie de amuleto que poderia livrá-los da segunda derrota. Doce ilusão. Um amuleto é nada mais que um objeto no qual a pessoa deposita uma confiança e uma crença de que esse objeto vai trazer sobre ela proteção contra a má sorte, contra a doença, contra acidentes, etc. A Arca da Aliança, meus irmãos, foi levada ao campo de batalha como um talismã, como um elemento mágico, capaz de promover vitória ao exército de Israel contra os seus adversários. No entanto, meus irmãos, a Arca da Aliança foi reduzida a um elemento místico e supersticioso. Naquele momento, os israelitas estavam dando a Deus a mesma equivalência das divindades pagãs. Eles fizeram da Arca da Aliança uma espécie de elemento mágico, como faziam as nações pagãs, como algo que pudesse manipular e controlar. Na verdade, meus irmãos, essa é uma tendência do ser humano. O ser humano usa a religião, muitas vezes, como um meio de manipular Deus, como uma tentativa de controlar as ações de Deus na vida dos homens. Existe essa tendência no ser humano de transformar símbolos religiosos em amuletos, atribuindo a objetos inanimados poderes mágicos e sobrenaturais, cujo controle encontra-se absolutamente em suas mãos. Definitivamente, meus irmãos, Deus não pode ser controlado, nem se deixa manipular por nada e nem por ninguém. Ele, como nós cantamos, é Deus. Ele é Senhor e não há outro. Um exemplo de tentativa de manipulação de Deus nos nossos dias, meus irmãos, são os decretos espirituais. E tenho certeza absoluta que você já ouviu falar a respeito disso. É aquela tentativa de dar ordem para Deus. Em nome de Deus eu decreto isso. Meus irmãos, os decretos espirituais são, na verdade, uma expressão da arrogância humana diante de um Deus que é excelso, que é soberano, não de um Deus que é súdito das vaidades e dos caprichos humanos. Os decretos espirituais, na verdade, são uma clara inversão de valores. É como se o homem tornasse ou se colocasse no lugar de Deus, e Deus estivesse obrigado a seguir rigorosamente as suas ordens, as suas determinações, os seus decretos. A tentativa de manipular Deus impôs a Israel uma derrota ainda mais devastadora que a primeira. E pode ter certeza, meus irmãos, quando nós tentamos manipular Deus, seja através de expressões de espiritualidade, como são os decretos que a gente vê por aí, na verdade,
nós estamos invertendo valores. Estamos nos colocando na posição de Deus quando deveríamos ser servos de Deus e fazemos de Deus nosso servo, nosso súdito. Quando nós não reparamos os nossos erros, a tendência, meus irmãos, é nos depararmos com abismos ainda maiores. Israel não reparou o erro, pelo contrário, cometeu outro erro. O salmista diz que um abismo, ele clama a outro abismo. Quando nós não reparamos um erro, não analisamos o porquê fomos derrotados na primeira batalha, no nosso primeiro fracasso, a tendência, meus irmãos, é que a gente caia num abismo muito mais profundo. O fato dos filisteus terem levado a arca da aliança de Deus representava, queridos irmãos, a derrota dos israelitas, não a derrota de Deus. Isso é importante. O fato deles terem levado a arca da aliança como despojo não representava ali a derrota, simplesmente não representava a derrota de Deus, mas a derrota dos israelitas. Para os filisteus, a tomada da arca representava a supremacia da sua divindade sobre os hebreus, ou sobre o Deus dos hebreus. Por isso a arca é levada e colocada dentro do templo de Dagon, uma divindade dos filisteus. No entanto, meus irmãos, quando os moradores de Asdod acordam, se levantam pela manhã e vão ao templo, eles veem a imagem de Dagon caída diante da arca de Deus. Isso aponta, meus irmãos, que Deus está mostrando aqui que o fato da arca da aliança ter sido levada pelos filisteus não representava a derrota de Deus, mas sim um sinal imenso da soberania de Deus sobre o seu povo. Os filisteus estavam sendo, sim, usados por Deus para disciplina sobre o povo de Deus. Isso fica claro, meus irmãos, quando na segunda noite, depois deles levantarem, a imagem de Dagon está no capítulo 5 de 1 Samuel. Eles acordam de novo de madrugada e a imagem de Dagon não está simplesmente caída diante da arca. A imagem de Dagon está com a sua cabeça quebrada e com seus braços quebrados também diante da arca de Deus. Isso é significativo, porque os exércitos naquele período costumavam fazer isso com seus adversários derrotados. Cortavam a cabeça e cortavam suas mãos, demonstrando a sua supremacia e o seu poder sobre o exército do adversário, meus irmãos. O fato da imagem de Dagon estar diante da arca da aliança mostrava que Deus continuava vivo e soberano sobre todos os povos e todas as nações, inclusive os filisteus. Tudo isso aponta para a soberania de Deus, meus irmãos. Isso aponta, queridos irmãos, que o que estava acontecendo com Israel, ou o que aconteceu com Israel, não foi apenas um sinal da supremacia dos filisteus sobre os israelitas. Muito pelo contrário. O que aconteceu a Israel foi uma ação de disciplina de Deus sobre o seu povo. É como se Deus estivesse dizendo naquele momento para a sua nação, para o seu povo escolhido: basta! Meus irmãos, quando Deus retira a sua glória, a glória da sua presença no meio de uma comunidade, no meio de uma igreja, é porque Deus está dizendo basta. É porque Deus não tolera mais a convivência, porque Deus não se compactua com o pecado, com a indiferença em relação a Ele e a sua palavra. Israel perdeu a arca de Deus, porque Deus não se compactua com o pecado, porque Ele é santo, e o seu povo havia abandonado a sua aliança. Meus irmãos, por trás do exército dos filisteus estava a mão de Deus disciplinando o seu povo.
É Deus quem disciplina Israel através dos filisteus. E por mais paradoxal que possa parecer, como pano de fundo da disciplina de Deus naquele momento estava o seu amor. Porque a disciplina, meus irmãos, é um gesto de amor do Pai. Na verdade, a ausência de disciplina é uma deficiência do amor. Hebreus capítulo 12, de 4 a 13, diz que o pai que ama, disciplina o seu filho. E a mão de Deus aqui por meio dos filisteus é uma mão de amor. A vara de Deus aqui por meio do exército dos filisteus, meus irmãos, é uma demonstração viva do amor de Deus sobre o seu povo, sobre a sua nação. Na verdade, meus irmãos, a ausência de disciplina é uma demonstração implícita de egoísmo e de falta de amor. O pai que não disciplina o seu filho, na maioria das vezes, está mais preocupado com o seu próprio ego do que com os benefícios que a disciplina vai proporcionar ao seu filho. Uma igreja que negligencia a disciplina, ela dá sinais lastimáveis de que o amor não permeia as suas relações. Meus irmãos, eu vou repetir essa frase porque ela é importante. Uma igreja que negligencia a disciplina dá sinais lastimáveis de que o amor não permeia as relações daquela comunidade. Uma igreja que negligencia a disciplina mostra-se indiferente à vida e o destino das pessoas. Demonstra-se uma igreja que não se importa com as pessoas, nem com o seu destino. Mostra-se como uma instituição fria e sem a vida fluente do Espírito de Deus, sem a glória da presença de Deus. Meus irmãos, a ausência de disciplina aponta para um conformismo com o pecado, para uma negligência com os princípios da palavra. Infelizmente, para alguns líderes, a disciplina afugenta mais as pessoas do que aproxima. E nesse sentido, meus irmãos, é como se a porta da igreja fosse mais larga, a porta de entrada da igreja fosse mais larga do que a de saída. E deveria ser exatamente o contrário. Os critérios para que uma pessoa fosse aceita como membro de uma comunidade deveria ser muito mais rigoroso do que os que a gente tem nos nossos dias. Uma igreja cuja a disciplina é negligenciada é uma igreja que não tem o amor de Deus permeando a sua vida e as suas relações. Tudo o que aconteceu com Israel aqui nesse momento, meus irmãos, representava a disciplina de Deus sobre o seu povo. Um povo que havia abandonado a sua aliança, um povo que havia abandonado a sua palavra. Aquele período era o período de Juízes. E se não me engano, acho que um dos últimos versículos do livro de Juízes aponta para a realidade daquele período. Diz que naquele momento não havia rei em Israel. E cada um fazia o que parecia mais reto aos seus próprios olhos. Não havia referência. Israel era uma nação governada diretamente por Deus, através dos juízes que ele levantava naquele período. No entanto, quando os juízes morriam, o povo perdia a referência e cada um fazia o que parecia mais reto aos seus próprios olhos.
Foi um tempo, queridos irmãos, de falsos fundamentos e de ausência de referências. Foi um tempo, meus irmãos, em que Israel abandonou a aliança com Deus. E toda vez que nós abandonamos a nossa aliança com Deus, deixamos de seguir a sua palavra e os seus princípios, nós estamos sujeitos à sua disciplina. Isso se somos filhos. Porque se falta a vara e disciplina sobre a sua vida, pode ser que você não seja filho, mas um bastardo. Porque Deus é um Pai que ama e por isso disciplina aqueles que são seus filhos.